Olá, aluno. Aqui quem fala é a professora Débora. Hoje eu estou aqui para conversar com você a respeito das classes de palavras, mais especificamente a respeito das diferentes funções da mesma palavra, tá? Assim como em outras línguas, né? A língua portuguesa também tem palavras que podem funcionar em um momento em uma classe, em outro momento em outra. E a gente tem que perceber como que ela está funcionando no texto, no enunciado em que estamos analisando. Então, eu escolhi para esse vídeo uma palavra que ela transita por diferentes classes e cria às vezes uma certa confusão, que é o que, tá? Então, nós vamos ver aí que a palavra que, ela não funciona apenas como uma conjunção ou um pronome relativo. Ela também tem outras funções, tá? Por exemplo, você sabia que o que pode funcionar como um advérbio? Veja aqui esse exemplo. Olha, que lindo está seu filho. Quando nós temos esse enunciado, nós percebemos que o que ele está modificando o adjetivo lindo, tá? Intensificando. Então, nós temos aqui um advérbio de intensidade. Poderia, inclusive, trocar por quão lindo está seu filho. Então, nesse caso aqui, nós temos um advérbio de intensidade, o que funcionando como um advérbio, tá? Mas existem outras funções também. Eu posso, por exemplo, ter um que funcionando como um substantivo. Sim, parece estranho, mas acontece, tá? Ele tem um que de mistério. Vocês já ouviram isso? Tem um quê de mistério, tem um ar de mistério, né? Como que eu sei que isso daqui é um substantivo? Porque eu tenho um artigo que está determinando esse substantivo, tá? Não que ele seja um artigo determinado, mas nós temos aqui um artigo modificando uma outra palavra. O que se fosse pronome ou se fosse uma conjunção, não teria um artigo caminhando ali junto com ele, tá? Determinando. Então, nesse caso aqui, o que vai funcionar como um substantivo. É menos comum ainda que o advérbio, tá? Mas pode acontecer. Temos também o que funcionando como uma interjeição. Então, vejam um exemplo. Você passou, vou escrever aqui. Você. Vamos criar um clima de espanto, tá? Então, você passou um concurso. Fiz essa indagação, não acreditava que a pessoa passaria e disse: você passou no concurso que, vejam, nós temos aqui um que marca um espanto. Eu não esperava, então, que a pessoa passasse, ou até mesmo eu, né? Eu passei no concurso que, nós poderíamos inclusive colocar aqui um ponto de interrogação e de exclamação de um modo mais informal, tá? Não seguindo a gramática normativa. Então, nesse caso aqui, eu terei uma interjeição. Você já tinha pensado, então, que o que pode funcionar também como uma interjeição? Nosso quarto caso, aí a quarta função do advérbio é ainda mais comum do que essas que eu falei. Então, vamos lá. O aluno que estudou entenderá o conteúdo. Nesse caso aqui, a palavra que está retomando um termo citado anteriormente, que é aluno. Qual é o aluno que entenderá o conteúdo? O aluno que estudou, tá? Apenas esse aluno aqui. Nós temos, inclusive, você talvez não tenha ainda chegado nessa parte da gramática, mas temos uma oração adjetiva restritiva. Então, aqui nesse caso, o que está retomando uma palavra, retomando o aluno, então ele vai funcionar como um pronome relativo. Mas o que também pode funcionar como um outro tipo de pronome interrogativo. Se eu disser, por exemplo, que horas são? Estou usando o que para fazer um questionamento, então teria um pronome interrogativo, tá? Bom, aí chegamos nas classificações do que criam mais confusão. O que funcionando como uma conjunção. Quero novamente dizer que
Existem outras classificações, tá? Eu trouxe as principais. Então, vamos lá. Eu posso ter um que funcionando como uma conjunção coordenativa explicativa. Então, eu vou dizer que use o copo com cuidado, que ele é de cristal. Eu poderia dizer o porquê, mas na oralidade principalmente é muito comum a gente usar o que, tá? Então, use o copo com cuidado. Qual é a explicação para usar o copo com cuidado? Ele ser de cristal. Então, aqui nesse caso, nós temos uma conjunção explicativa, tá? Mas, como eu disse, as conjunções, o que aparece muito mais como conjunção. Então, eu não tenho apenas o que como uma conjunção explicativa. Eu posso ter também o que como uma conjunção subordinativa integrante. Por exemplo, vou dizer aqui o seguinte enunciado. Parecia-me que as paredes tinham ouvidos. Então, vamos lá, olha. Quando eu digo parecia-me que as paredes tinham ouvido, preste bem atenção aqui, porque essa diferença entre conjunção subordinativa e coordenativa às vezes cria uma confusão. Toda vez que a gente fala alguns verbos, nesse caso eu trouxe o verbo parecer, a gente tem a impressão que o verbo pede o quê? Toda vez que eu falo parecia, eu preciso falar parecia que, tá? Ou parecia de, né? Às vezes eu falo também puxando a preposição. Então, eu poderia dizer aqui o seguinte, olha, que o que é uma conjunção integrante, que integra duas orações, e aí eu tenho aqui, então, o verbo precisar que marca a primeira oração, tem o verbo ter que marca a segunda oração, então esse aqui está relacionando as duas orações. Mas, você está estudando língua portuguesa 1, talvez não tenha visto ainda orações. Então, a explicação para mim mais fácil, pelo menos me parece mais fácil, é essa. Tem alguns verbos que pedem o que. Por exemplo, parecia. Quando eu falo parecia, eu preciso dizer parecia que. O verbo saber. Quando eu digo saber, eu não sabia que. Ou eu não sabia ser, né? Então, esse que é quase que puxado por um verbo, que parece que vai ligar o restante da frase, o restante da oração, para completar o seu sentido, ele funciona como uma conjunção integrante. Integrante porque ele integra orações, como eu falei, tá? Mas vejam que dá para vocês perceberem, ó, que o parecer, sempre que eu falo parecia, tem que dizer parecia que. Eu não posso dizer parecia e as paredes tinham ouvido. Eu preciso desse que para completar o sentido, tá? Então, conjunção integrante. Vamos para o próximo caso, então, uma conjunção subordinativa consecutiva. E aí eu vou dizer o seguinte: gritei tanto que ele ouviu de longe. Temos um que aqui. Vocês estão percebendo que quando eu digo que ele ouviu de longe, eu tenho uma consequência do ato de gritar? Então, esse que, ele vai marcar o início de uma oração consecutiva, adverbial consecutiva. Então, assim funciona como uma conjunção subordinativa consecutiva, aquela que marca uma consequência, certo? Por fim, eu trouxe aqui o que funcionando como uma conjunção comparativa. Então, por exemplo, sou maior que ele. Vejam, existe uma comparação aqui entre a minha altura e a altura dele. Esse que está ligando essas duas ideias, essa comparação. Sendo assim, funciona como uma conjunção subordinativa, adverbial, comparativa. Parece um pouco confuso porque são muitas funções, mas não é não, tá? Preste atenção principalmente na diferença entre o pronome relativo e a conjunção subordinativa integrante. O pronome relativo, ele vai retomar uma palavra, tá? Uma palavra que já foi dita antes. Já a conjunção integrante, ela integra, ela liga orações, com aquela ideia de que eu falei de que o verbo a pede. Então, por exemplo, se eu disser aqui o verbo saber,
eu sabia. Vejam que quando eu vou dizer o que eu sabia, parece que o verbo saber já me pede um quê. Então, eu sabia que ele viria. Vejam, esse que está retomando alguma palavra dita antes? Ele retoma o eu? Não. Retoma o saber? Não. Na verdade, ele vai ligar esse complemento do verbo saber, porque quem sabe, sabe algo, tá? Então, ele é uma conjunção integrante. Espero que eu tenha ajudado vocês. Como eu falei, existem outras funções. Quem tiver curiosidade, procurei na gramática. Na internet também tem bastante material a respeito. E treinem, porque o treino é um modo de conseguir entender melhor essas funções, certo? Até um próximo vídeo.